A paz do Senhor Jesus Cristo para você que está ouvindo esse áudio. Eu quero compartilhar com você uma porção da rica palavra de Deus que encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versos 59 e 60, que diz assim: Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. O título da nossa reflexão é preciso perdoar. Antes de falar do tema, do título da nossa reflexão e abordar aquilo que Deus colocou no meu coração, eu preciso retornar um pouco, ainda no capítulo 6, para falar acerca de Estevão, para que você entenda quem foi esse que liberou um perdão no momento onde estava sendo assassinado. Não era qualquer pessoa, não era qualquer homem, era alguém que tinha características que o levaram a liberar o perdão para aqueles que estavam cometendo o assassinato dele, matando, tirando a sua vida. Então, quando nós retornamos no capítulo 6, Estevão estava num contexto de seleção. Ele foi selecionado para cumprir uma missão junto aos discípulos, aos 12 discípulos. O que acontece? Os 12 discípulos, eles tinham a missão de se dedicar à oração e ao ministério da palavra. Mas em um determinado momento, o número de discípulos foi crescendo. E daí também cresceu a importância de ter outros que pudessem apoiar esse ministério. O número de discípulos ia crescendo e com isso as demandas de gestão de recursos, de dividir os recursos de maneira igualitária. E o que estava acontecendo à época? Um grupo de judeus estava reclamando: olha, está faltando algo para as viúvas do nosso lado. O que está acontecendo? Então os discípulos, os 12, que ficavam focados na oração e no ministério da palavra, sentiram a necessidade de ter homens que tivessem a missão de servir, a missão de fazer a gestão dos recursos, para que não faltasse nada à mesa, para que não faltasse o pão de cada dia aos discípulos e às suas famílias. Daí decidiu-se escolher 7 homens que pudessem cumprir essa missão. O número de discípulos crescia, dia após dia, e com isso cresceu a importância da gestão de recursos. Dessa forma, o critério de escolha foi: olha, vocês vão escolher, os discípulos falaram, vocês vão escolher no meio de vocês 7 homens que possuam as seguintes características: bom testemunho, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Nesse contexto, foram selecionados os 7 homens, e dentre esses 7 estava Estevão. Estevão foi selecionado para contribuir nesse serviço, nessa missão, nessa administração, de tal forma que nenhum membro dali do corpo de Cristo ficasse sem o pão de cada dia e outras necessidades. Vejam a nobre missão que Estevão recebeu. Estevão era um homem, a palavra diz que Estevão era um homem cheio de fé e do Espírito Santo, motivo pelo qual ele foi escolhido para servir. Vejam, o Senhor escolhe homens cheios de fé, mulheres cheias de fé, homens e mulheres cheios do Espírito Santo para poder servir, para poder abençoar vidas. E Estevão foi escolhido com esta missão, obedecendo estas características, esses critérios. Estevão, o texto bíblico diz que Estevão também era cheio de graça. Estevão era cheio de poder de Deus em sua vida. E Estevão também, caro ouvinte, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. E o que acontece? Quando uma pessoa é cheia de fé, busca a presença do Senhor, começa a brilhar, a oposição se levanta. É natural. O inimigo toca no coração de pessoas para se levantarem e fazer oposição àqueles que foram chamados para cumprir um propósito que o próprio Deus colocou em seu coração. Foi o que aconteceu com Estevão.
E pode ser até que esteja acontecendo com você. Você é um homem de Deus, uma mulher que busca a presença de Deus, e vocês se perguntam: quanto mais eu busco, mais oposição se levanta. Mas isso é permissão de Deus para mostrar a você que a oposição pode se levantar, mas se levanta para cair, porque Deus estando com você, não tem nada que faça deter as promessas dele para a sua vida. E aqui Estevão sofreu forte oposição, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Ele falava com autoridade, ele falava com sabedoria, ele falava inspirado pelo Espírito diante desta oposição. E eles não tinham o que falar. E o que eles fizeram? Eles criaram uma narrativa falsa. Eles subornaram alguns homens para falar mentiras em relação a Estevão, dizendo que ele disse palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E diante disso, o Sinédrio, ele foi preso e foi levado ao Sinédrio. O que é o Sinédrio? Sinédrio é o Supremo Tribunal da época, o Conselho Legislativo, podemos dizer que é o Conselho Judicial judaico naquela época, composto por cerca de 70 anciãos, incluindo sacerdotes, escribas e nobres. Ele foi levado a esses homens para julgamento no Sinédrio por algo que ele não fez, por uma mentira que inventaram acerca deste homem, um homem íntegro, um homem cheio de fé em Deus, um homem que tinha um bom testemunho, um homem que tinha sabedoria, um homem que foi chamado para servir, foi escolhido dentre muitos para servir. Vejam que quanto mais ele se aproximava de Deus, mais oposição se levantava, mas ele não se calou. A Bíblia fala que ele faz um discurso lindo no capítulo 7. E esse discurso lindo que ele fala de Abraão até Jesus Cristo, ele fala com propriedade, com unção, com a presença de Deus em sua vida. E o que aconteceu, caro ouvinte? Ele, com esse discurso, ele causou nos judeus da época uma certa ojeriza, um certo ódio, rancor. Nem à toa que ele vai ser apedrejado. E quando eles ouviram esse testemunho, essa defesa dele diante do Sinédrio, a Bíblia diz que, ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. E Jesus em pé à direita de Deus e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Era Jesus. E isso deixou os judeus com mais ira. Arrastaram Estevão para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Enquanto apedrejavam, é o texto que nós lemos, Estevão fez a seguinte oração: Senhor Jesus, receba o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. Caro ouvinte, aqui mostra que Estevão perdoou os seus assassinos. Pediu ao Pai: perdoa-os. Perdão é o processo de cessar o ressentimento e a raiva por uma ofensa que você sofreu, por um erro, por um fracasso às vezes seu, seja por outra pessoa ou por si mesmo. É uma ação consciente de renunciar ao desejo de vingança, desejo de punição, o que pode levar à sua libertação emocional, à restauração de relacionamentos. Perdoar ajuda a se libertar de sentimentos negativos que causam dor, que causam estresse, tanto emocional, caro ouvinte, até mesmo físico. É um ato de cancelar uma dívida ou uma ofensa. Perdoar é um mandamento divino, é essencial para a reconciliação com o nosso Pai, com o Senhor, com o nosso Deus e também com o próximo. A falta de perdão pode trazer consequências muito negativas, como ansiedade, como depressão. Sabe por quê, caro ouvinte? Porque tudo isso mantém uma pessoa presa a esse sentimento. Nós temos exemplos bíblicos, eu acabei de falar de Estevão, mas Jesus, que é o nosso maior exemplo e o único modelo a ser seguido na plenitude, Jesus Cristo perdoou Pedro. Após Pedro negá-lo por várias vezes,
Cristo o perdoou e restaurou a função de Pedro no ministério dele. Jesus na cruz, quando estava crucificado, disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Jesus ensinando a orar, numa oração que intitulam como oração do Pai Nosso, parte da oração diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, caro ouvinte, perdoar é preciso perdoar. Por que Estevão perdoou os seus assassinos? Por quê? Ele era um homem de bom testemunho, era um homem cheio de fé, era um homem sábio em Deus, cheio de graça e poder de Deus. Essas características tornaram Estevão apto a perdoar. Então eu e você temos que buscar cada vez mais a presença do Pai, a presença do Senhor Jesus, pedindo: me ajude a perdoar, porque se eu não perdoar, eu também não serei perdoado pelo Senhor, e eu sou um pecador, eu também erro. A oração do Pai Nosso, como dizem, intitulam a oração do Pai Nosso, fala justamente isso: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não é fácil perdoar, tenho ciência disso, mas a falta de perdão não nos deixa avançar, não nos deixa alcançar aquilo que Deus tem para nós. Não é fácil, mas o perdão é uma corrente o pecado ou a falta de perdão é uma corrente que te amarra. E quando você perdoa, você rompe essa corrente e você consegue continuar trilhando o caminho que Deus tem para a sua vida. Então, caro ouvinte, eu não sei se você está vivendo algo em sua vida, algo que te marcou muito, algo que te fez sofrer, mas a palavra de Deus nos orienta a liberar o perdão. Você pediu perdão e a pessoa não te perdoou, você pode perguntar: e aí? O que eu faço? Você fez a sua parte, você pediu perdão, você reconheceu o erro. E se você cometeu um erro, você tem que ir lá pedir perdão. E quando você vai até a pessoa pedir perdão e essa pessoa não te libera o perdão, fala: não quero, não te perdoo. Você pediu perdão a Deus, pediu perdão à pessoa e a pessoa não te perdoou, você fez a sua parte. Mas fato é que o perdão liberta. O perdão faz relacionamentos voltarem a forma como era antes. E muitas das vezes ficam cicatrizes, a cicatriz não vai doer mais. Vai estar lá aquela cicatriz. Houve um erro, houve a mácula, porém você não sente mais dor quando lembra daquilo. Isso é perdoar. É você ter a cicatriz, essa cicatriz não vai doer, você vai saber que ela existe e você não vai fazer com que esta cicatriz se transforme em algo que você vá voltar a sentir dor. Não, você sabe que ela existe, houve o erro, mas você liberou o perdão, você não sente mais nada. E isso vai fazer com que você avance. Porque Deus quer que nós avancemos. De repente você fala: mas não estou conseguindo avançar em algo na minha vida. Às vezes é falta de perdão. Deus está falando comigo e com você: libere o perdão, perdoe. Às vezes não vai voltar a ser aquele relacionamento de antes, por outros motivos, mas libere o perdão. Libere o perdão. O Senhor está nos ensinando, por meio desta palavra, que é preciso perdoar. O rancor, a amargura, a falta de perdão nos prendem. E olha, meu irmão, caro ouvinte, Deus tem muito a realizar em sua vida, muito a realizar em minha vida. E essa ferramenta chamada perdão vai nos ajudar, mesmo quando somos afrontados, quando somos caluniados, injuriados. Quando nós perdoamos, nós vamos avançar. E é isso que Deus quer, que nós avancemos. Então, eu concluo esta reflexão chamando você a esta responsabilidade de perdoar, porque você vai vencer. Você vai alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida. E não vai ser a mágoa, o rancor, que vai fazer você ficar preso. Deus está nos ensinando nesta oportunidade. É preciso perdoar. Perdoe, que você vai ver aquilo que Deus tem para a sua vida se concretizar para e passo. Que Deus nos abençoe, nos ajude a perdoar. Em nome de Jesus. Amém.